Quando nós falamos de comida, nós falamos de alimentos, nós estamos falando de vida, né? Não apenas o ser humano, mas todo ser vivo, ele precisa de um alimento para que ele cresça, para que ele se reproduza, para que nasça, para que evolua. E quando nós falamos em alimentação, nós buscamos sempre qualidade. E a qualidade dá a impressão de que ela fica diretamente relacionada a conhecimento, a técnica. Com o passar do tempo, os alimentos, a gastronomia, né, os restaurantes, eles foram se refinando cada vez mais, não no sentido de ficar inatingível para todo mundo, mas no sentido de qualificação. Hoje as pessoas buscam conhecer a forma certa de fazer uma receita. Eu, por exemplo, cada domingo é uma surpresa em casa, porque eu faço a mesma receita, mas eu acho que esse ingrediente é tão gostoso, eu posso colocar um pouquinho mais e acaba dando ruim. Por quê? Porque, no final das contas, a junção dos alimentos é a mágica, né, da ciência. Eu acredito que seja realmente uma coisa assim, bem científica. É misturar isso com aquilo nessa dosagem e vai surgir, então, um produto diferente. E dá a impressão até que isso é inatingível para nós, mas não. Por acaso, eu fui em um grupo de empresários e eu conheci essa pessoa incrível, maravilhosa, que tem um conhecimento assim que eu vou buscar restringir essa nossa conversa em um único assunto, porque se eu for perguntar tudo que ela sabe, tudo que eu quero saber dela, não vai ter tempo suficiente. Então não perca, porque nós vamos ouvir agora uma gastróloga, alguém que sabe muito sobre essa mágica, sobre essa ciência que é a gastronomia. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Claudete Vata e esse é meu canal no YouTube. Hoje eu tenho aqui comigo a Geisa, querida Geisa Brunieira, né? Falei certinho, é uma gastróloga. E prestem atenção na nomenclatura, tá? Que é gastróloga mesmo, porque ela cozinha, ela foi fazer cursos, ela se aprimorou e mais. Ela tem uma base que eu gosto muito, que é o amor pela música, né, Geisa? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Claudete. É um prazer ter você aqui comigo, Geisa. E eu costumo dizer que a música inspira. E há muito tempo eu não encontro alguém como você que pensa da forma que eu penso. A música, ela consegue tirar da gente as melhores emoções, consegue te deixar agitado, né? Consegue te deixar apreensivo, consegue te deixar triste. A música é incrível. E é o que você disse, é uma combinação de notas musicais que, sem uma única palavra, te leva à percepção das coisas. Talvez por isso, eu estou aqui concluindo por mim mesma, você tenha se afeiçoado e gostado tanto da gastronomia, porque não deixa de ser, né? Às vezes, assim, para a mulher, o clássico de filmes clássicos também é o quê? A mulher tomou um fora do namorado, pega um potão de sorvete, não é isso? E dá-lhe comer. Ou é um brigadeiro e vai comer. Por quê? Porque ela busca uma alegria, ela busca uma satisfação de um coração partido. Concorda comigo? Com certeza. Né? Você também associa isso quando a gente vê filme, a pessoa tomou fora, né? Viu o cara com outra, que ela vai, chora, vai para casa, põe uma musiquinha de tristeza, de fossa, pega um pacotão, né? Um potão de sorvete e uma colherona e fica sentado na frente da TV chorando e tomando sorvete, que na verdade são as sensações que ela busca, né? Sim. Foi isso que você foi buscar na gastronomia? Me conta rapidamente para poder fazer uma pergunta para você sobre o que interessa para a gente hoje, que é essa gastronomia, mas não é qualquer gastronomia, não é qualquer comida que você trabalha, né, Geisa? Isso. Sim, eu fui buscar alguns conhecimentos e são vários conhecimentos, né? Eu falo que as oportunidades, elas acontecem em nossa vida e a gente tem que sempre dar ênfase àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu me proporciono sempre a ter olhares em minha volta e sempre buscando conhecimentos, que eu acho que nunca é demais, porque a gente não sabe tudo, né, a todo tempo do mundo, certo? Então, assim, tudo que acontece
de forma que eu acho que é bem-vinda para que a gente some isso com toda a nossa trajetória. E sim, eu fui buscar na gastronomia algo diferente para proporcionar às pessoas alguma coisa que lhe dê felicidade, satisfação, que venha em encontro às emoções. Olha, eu estava falando, eu penso assim, a pessoa tem um diagnóstico de alergia, de intolerância, e lê e fala, poxa, agora eu não posso mais, né, ingerir nenhum alimento com glúten, ou eu sou intolerante à lactose, ela já fica triste, já pensa, né, em sorvete, em um pão, em uma massa, e fica muito triste. Num segundo momento, ela vê que aquela alegria que aquele alimento lhe proporcionava acabou. Só que não, né? Não, pelo contrário, a vida continua. Eu falo assim, a comida ela é sempre bem-vinda e de certa forma, quando é bem executada, ela lhe dá uma qualidade de vida até melhor, né? E isso a gente fala da natureza em si, buscar as coisas simples, né? Uhum. E assim menos rebuscadas, desgourmetizar o que foi gourmetizado, talvez e você trazer da melhor forma para a sua vida. Então, assim, não é porque você tem uma intolerância, que você tem uma restrição alimentar, que você não possa comer qualquer tipo de comida. Sim, você pode. E aí você, então, foi procurar cursos para você aprender, né? Outros recursos, outros tipos de farinha. Então, não posso então comer mais pão, mas você pode comer um pão, por exemplo, com uma farinha de arroz, né? Exatamente. Com que mais que eu posso usar, Geisa, um exemplo? São vários. Assim, nossa, a gente está rodeado de muitas coisas benéficas em nossa vida. Então, assim, são farinhas diferentes. A gente só tem que sair do contexto que é automático, né? Que a gente pega uma receita de bolo e tá lá 2 xícaras de farinha de trigo. Então, Aham. sai da farinha do trigo e busca outras farinhas. Então, a gente tem no mercado muita coisa. Farinha de arroz, os polvilhos, as féculas, farinha de amêndoas, todas as oleaginosas constituem alguma farinha. Então, depende do que a gente vai fazer, qual é a receita a ser executada, a gente consegue fazer essa alquimia na cozinha. Entendi. Me fala uma coisa, há quanto tempo você trabalha como gastróloga? Há uns 12, 13 anos aproximadamente. Foi o suficiente para lhe render esse troféu maravilhoso? Foi, né? Todo mundo pode ser alguém na vida e eu acho que a gente galga aquilo que você sonha, o que você busca ser, né? Então, eu acho que se a gente puder nos dar a oportunidade de sermos cada vez melhor e não só externamente, porque hoje o mundo ele ficou muito ligado à estética, ao externo, né? Então, uma roupa, um calçado, um acessório, aí muda a boca, o cabelo, né? E aí, assim, busca esse externo e, de repente, a pessoa esquece do interno. Então, o conhecimento, essa busca, eu acho muito mais bem-vinda na nossa vida, que lhe traz uma satisfação, inclusive, de sentimentos, de emoções, que você consegue se tornar um indivíduo mais equilibrado e melhor na sociedade. E não só o externo, que o externo eu acho, às vezes, supérfluos, dependendo de como você coloca na sua vida. Você sabe que nada a ver se é papo de professora, mas estava passando numa vitrine e observei as cores do verão. E aí são algumas cores, né, o número de cores é muito grande, mas ele se limita em algum momento quando se fala de moda. Ou seja, acaba sempre se repetindo e é um ciclo. Assim eu imagino que é o comportamento do ser humano. Então, tem algumas fases em que a pessoa busca uma felicidade, uma satisfação e uma alegria numa situação rasa demais.
E aí ela mergulha de cabeça e dá com a cabeça no fundo, né? Dá um rachão na cabeça e a pessoa precisa dar uma espertada, Sim. na minha opinião, para perceber que a vida ela tem outros valores, outros aromas, outros acordes, enfim, para que a pessoa se sinta feliz. A gastronomia, ela vem, por isso até citei a questão dos filmes, é uma satisfação assim, porque você busca uma satisfação física, né? E aí você come, às vezes a pessoa está comendo doce, ela nem está sentindo porque ela quer acabar com uma dor, ela quer acabar com uma tristeza, ela quer cessar aquele sentimento ruim. E, na verdade, não é nada disso. Nesses podcasts, pessoal, eu gostaria assim, de te inspirar no sentido de ver alguém palpável. A primeira vez que eu tive um contato mais direto com a Geisa, eu a vi cozinhando para várias mulheres e aquele dia foi icônico para mim, porque eu sou uma das mais velhas das empresárias em idade e aí umas meninas lindas e maravilhosas e a Geisa fazendo a alquimia, ela transformando uma abobrinha num ceviche, que daí, é só colocar um limãozinho. Então, tem essa alquimia, né? E mais um negocinho. Ela foi fazer um risoto. O que ela fez? Do ladinho tinha uma panela de água fervente. Quando ela destampou, foi no momento que eu cheguei. E eu senti aquele aroma. Falei, nossa, o que será que está sendo feito? Pois é, naquele momento, depois que eu fui descobrir, nada, não estava sendo feito nada. Ela só estava fervendo uma panela com legumes, era isso, né? O que tinha mesmo na panela, Geisa? Eu falei assim, mas exatamente o que tinha lá? Isso. A gente, dessa feita, né? A gente ia executando um risoto. Então, eu fiz um caldo de legumes. Então, de vez a gente comprar um caldo industrializado e colocar numa água quente, para que seja feito o risoto, a gente faz esse caldo de legumes. Então, o que eu disse para as meninas aquele dia, e digo sempre, eu falo assim, é muito simples e fácil. Pega o que você tem na geladeira e coloque dentro da panela, mas coloque com amor, né? Sabendo que aquilo você vai comer e vai dar de alimentar algumas pessoas. Então, assim, é um pedacinho de cenoura, um pedacinho de salsão, um pedacinho... E são os caules também, as folhas. A gente sempre aproveita, né, as cascas para fazer esse caldo, né? E eu acho que é isso que traz o perfume, a alquimia de tudo aquilo que a gente executa dentro de uma cozinha. Quando eu cheguei, eu já achei que você estava assim, tipo, daqui a pouco vou servir, né? E não, né? Porque você não tinha começado, você só estava fervendo o caldo, né? Exato. Mas, enfim, é o seguinte, Geisa, a nossa inspiração vai estar no sentido de que nada é fácil nessa vida. Não. E as coisas não acontecem dessa forma. É tipo uma receita mesmo. Você quer ter um bolo maravilhoso, mas você precisa bater a massa, precisa assar, precisa rechear, precisa fazer a cobertura. Isso demanda tempo e demanda dedicação, porque a combinação, daí é matemática, né? Seria uma matemática com uma química. E é verdade, outro dia eu resolvi fazer um purê e eu achei que precisava de mais leite. Enfim, eu não sei o que eu fiz, que ficou assim... Eu comi porque eu que fiz, né? Mas só. Porque o resto da família falou, mãe, pelo amor de Deus, o que você fez nesse purê? Porque, na hora, assim, não sei o que me deu. E é essa combinação, né? E aí, só para a gente entrar já no assunto dessa tua gastronomia específica para quem tem, né, para um celíaco, por exemplo, eu queria que você me falasse um pouco, nesses 12 anos de você vir para a área da gastronomia, pessoal. A Geisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ela é, por formação, musicoterapeuta, tá? No sentido de que eu acredito nisso, foi o que eu falei para a Geisa, que poucas pessoas pensam no que é uma música no começo de um evento, né? Uma música no filme. A música ela ganha Oscar, tanto quanto um filme, né? A trilha sonora, de tão importante que ela é no momento de mexer com as nossas sensações. E aí ela deixou a musicoterapia por hora, né? Para poder vir para a gastronomia. E em 12 anos, ela hoje é embaixadora do Paraná na gastronomia. Né? E aí você participou de um concurso. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso, Geisa. Sim.
a vida me deu essa oportunidade e eu acho que é o que eu falei, assim, a gente galgar as coisas, sonhar com aquilo, né? E trabalhar para E isso, né? trabalhar com muito esforço, né? Nada vem de graça em nossa vida, né? A não ser que a gente nasça em berço de ouro, mas se também não souber sustentar aquilo, também não vai, né? Então, é sempre de muito trabalho, muito suor, né? E, enfim. E aí, eu tive contato, há muitos anos atrás, com um amigo, e esse amigo da área da gastronomia, e ele chegou e falou assim, eu sou embaixador da gastronomia do Acre. Aí eu falei, eu quero ser isso quando eu crescer. E aí, né, brinquei com ele e falou assim, é fácil, fica de olho, porque todo ano acontece em todo estado e tal. E aí eu comecei a stalkear o evento. Então, é o Festival em Chefe do Brasil, no modo né, geral do Brasil, mas ele tem as etapas estaduais. Então, todo o estado faz o Festival em Chefe, e desse festival tem que sair 3 nomes que vão concorrer no evento nacional para ser embaixador da gastronomia do seu estado. Entendi. Como se fosse Miss, né? Então, eu sempre falo assim, a mesma coisa. Então, o título de embaixador da gastronomia é um Oscar da gastronomia brasileira, tanto é que o troféu, ele parece um Oscar, né? E ele assim, é de gente que quer fazer mais pela gastronomia do seu estado, regional. Então, assim, quando a gente participa do Festival em Chefe, você cozinha algo do seu estado, com os ingredientes regionais. E aí é muito legal, porque você consegue elaborar uma receita, você pode desconstruir aquilo que já foi construído, né? Eu digo porque, por exemplo, o Paraná, ele tem um barreado, e você pode apresentar o barreado ipsis literis, como ele sempre foi feito, ou desconstruir e construir de uma forma diferente, com a sua cara. E é isso que é legal. Por quê? Porque quando você fala em uma competição, você está falando que você quer ser uma melhor pessoa e se destacar naquele momento. E é isso que eu fiz. Então, na feita que eu competi, eu fiz sorvete com os ingredientes do Paraná, inclusive com barreado, né? Foi só um prato? Não é a refeição completa? Tipo, Não, entrada, prato? não. Você escolhe um prato e você compete com aquele prato. E eu fiz uma tríade de sorvetes. Eu fiz 3 sabores de sorvete. Bom, o barreado, ele é feito com carne. Exato. E aí você fez um sorvete? E coloquei ele como um ingrediente do meu sorvete. Com carne? Eu fiz, na feita, eu fiz um sorbet. O sorbet, ele é um sorvete de água, né? Eu fiz o sorbet de banana da terra e coloquei uma farofa do barreado embaixo, com uma caminha. E em cima eu fiz um crispes do barreado, que ficou crocantezinho em cima, né? E fritei a banana da terra e coloquei também como uma decoração desse prato. E aí, o segundo sorvete, foi outro sorbet, eu fiz de chimarrão, de erva mate, né? Com pralinê de pinhão. O pralinê, ele é um crocante, né? E eu cozinhei o pinhão e fiz esse pralinê para servir junto com o sorvete. Depois de chimarrão. cozido, como é que ele ficou crocante? Como é que ele... Porque você coloca na calda de açúcar. Né? Entendi. O crocante, ele é como se fosse aquela calda da maçã do amor. Sei, Isso. entendi. Então, aí você coloca em contato ali, e aí quando ele seca, né, ele vai ficar crocante dentro da calda de açúcar, né? E aí eu fiz um sorvete de café e fiz uma cachaça do café para compor o sorvete de café também. Nossa, essa foi a tríade. Bom, a apresentação, eu dei uma olhadinha no seu Insta, é linda, né? Isso, daí eu pensei, claro, é uma competição, então a gente tem que sempre levar o melhor, né? E aí eu levei num prato em forma da folha da bananeira, né? E aí eu fiz, de vez de bola de sorvete comum, eu fiz uma quenelle, que é como eu quis demonstrar o pinhão, né? Então, assim, o formatinho de um pinhão, não exatamente, mas assim, próximo daquilo, mas eu expliquei, me justifiquei na hora que seria basicamente aquilo.
Bom, quantos pratos desses você precisa preparar? Porque os jurados precisam experimentar, né? Isso. Naquela feita foram 2 pratos, né? Ah, Aí a gente deixa 2 pratos disponível, né? Aí eles tiram foto e tal, e depois degustam, né? E podem nossa. pedir para repetir, né? Como aconteceu que não sobrou nada. Ah, nossa. Aí daí você inventou, então, um prato só para esse momento. E Isso, com isso você foi a campeã e é embaixadora do Paraná. exatamente, né? E eu fui e consegui ganhar o primeiro lugar do Festival em Chefe do Paraná. E aí fui competir no Prêmio Doman, que é esse prêmio nacional. E aí sai um embaixador de cada estado. Isso todos os anos acontece, assim como o evento da Miss também, né? Entendi. Então eu sou embaixadora da gastronomia do Paraná 2021, Entendi. né? Que aconteceu no Pará. Isso. Nossa, que bacana. Bom, mas assim, né? Claro que tem tudo isso que é muito, né? Essa trajetória é muito legal, mas a Geisa, ela mora aqui em Maringá. Ela tem uma empresa, porque eu a conheci num grupo de empresários, ela tem o Dom Supreme, e também tem um grupo, né, que você estava dizendo, de gastrólogas também, e gastrólogos, é isso? O dos celíacos. É dos celíacos? Não, é um grupo de pessoas que tem a doença, né? A doença E celíaca. que eles cozinham também. Ah, daí a gente... Mas eles não são, então, gastrólogos. Não. Aí algumas pessoas já estudaram ali e tal, mas sim, algumas pessoas desenvolveram o próprio negócio por Necessidade própria. necessidade e aí virou negócio mesmo, como aconteceu comigo. Entendi. Isso. Então, pessoal, olha, se você tiver alguém na sua família que precisa, né, de um alimento especial, esse grupo da Geisa, é só entrar em contato com ela, tá? Pelo Insta, vai estar aqui na descrição do vídeo. Ela tem esse grupo que atende celíacos. Tem pessoas que fazem, olha, a Geisa, o carro-chefe dela, então, são alimentos para festa. Então, bolos confeitados, vocês vão dar uma olhada no Insta dela, que bolos lindíssimos, sem glúten, sem lactose. Ela faz docinhos, salgadinhos. E aí, por exemplo, um pão não seria você, seria uma amiga sua. Isso, a gente tem essas parceiras, existem várias, né, aqui em Maringá, que fabricam, né, propriamente para a doença celíaca, porque a gente dizer que um alimento é sem glúten, não necessariamente ele pode ser vendido, comercializado para o celíaco, porque existe a contaminação cruzada, e que é algo muito sério. Então, às vezes, a pessoa cozinha normalmente em sua casa, faz um pão ou um bolo com glúten e inventa de fazer um sem glúten e vai comercializar isso, e isso não pode ser comercializado para celíacos, certo? Porque é muito sério, né? O que seria essa contaminação cruzada, Geisa? Cozinhar na mesma cozinha com glúten. Mas nem que for lavado tudo? Não, não. Então, é muito sério mesmo, né? Então, assim, a gente tem que usar outros utensílios, outro ambiente, né? Outro ambiente também? Porque fica no ar? Isso. A farinha de trigo, por exemplo, ela asperge, né? Então, a gente manipula ela e ela fica por muito tempo ali no ambiente. Pelo menos 72 horas ela fica no ar, né? E ela impregna nos utensílios. Isso. Então, assim, forno, fogão, batedeira, liquidificador, entra nas engrenagens e ali fica. Então, se aquilo sai de alguma forma, você pode levar um celíaco para o hospital, né? Por conta de algo que, de repente, né? Que eu falo assim, às vezes é uma ganância, com perdão da palavra, de você querer comercializar algo que você não está apto para, né? Então, aqui em Maringá, hoje, existem várias empresas, né? Então, a gente tem pizzaria, tem gente que fornece pão, tem bolos, tem doces, enfim, somos em algumas empresárias aí, algumas que têm a porta aberta, né? E que comercializam e que podem atender, sim, uma pessoa... Com segurança. Com segurança, exatamente, com segurança. E não só isso, a gente nem pode comprar algo na casa de produto natural, né, fracionado, para poder colocar em nossa receita.
Então, foi onde a gente ganhou força, se juntou, a gente faz compra junto, né? Vocês têm que comprar direto da fábrica, então, porque abriu Isso. para colocar naquelas caixas, já não dá mais. É. Aí, assim, a gente acaba fazendo isso. E de empresas que a gente sabe que são aptas para também. Porque existem algumas empresas que a gente não consegue comprar devido a essa contaminação cruzada. Entendi. Você sabe que quando eu comecei a falar dessa história de moda, Geisa, eu quis me referir a essa roda, vamos dizer, que é a vida. Então, por muito tempo, as pessoas observavam e falavam, puxa, isso não vai voltar mais? Vai voltar, sim. O que eu quero dizer com isso? A pessoa se acha espertinha, né? Tipo, quero ganhar dinheiro, vou levar vantagem, e não é assim que acontece. Também por isso que a Geisa ganhou esse prêmio, porque não existe nada fácil nessa vida. Não é que a vida é dura, não é isso. É um processo. Então, não tem como você pegar os ingredientes crus e comer achando que você vai ter a sensação de comer um pão, porque precisa ser misturado, precisa ser levado a uma temperatura X por tanto tempo, determinado tempo, para que você consuma aquele alimento. E isso, por isso que a gente brinca chamando de alquimia, que é mesmo que a alquimia é você transformar elementos. E é isso mesmo. Então, qualquer que seja a profissão, né, a sua profissão que você está me assistindo agora, entenda isso. Eu quis que a Geisa viesse aqui porque não é fácil ganhar um prêmio. Não é assim que acontecem as coisas. Vocês perceberam que ela disse que a farinha ela asperge? Ou seja, aspersão é como se você pegasse, né, um negocinho de álcool spray. E um spray, ele fica no ar. E isso é muito sério. Então, mas numa gastronomia simples já devia ser assim. Agora, quando nós falamos de pessoas que têm restrições alimentares, né, que causam problemas na saúde, a coisa é muito mais séria. Então, se você não é aqui de Maringá, tá? A Geisa eventualmente pode, não sei se você pode ajudar, porque agora que você andou o Brasil, você conhece pessoas, Sim. não é? E você sabe o que eles fazem em determinados estados. De repente, a Geisa pode até te avisar. Se você mora aqui perto de Maringá e precisa de alguns alimentos, saiba que tem um grupo especializado. Tá? Mas são pessoas, igual ela disse, que não pegam... não vão em lojas de produtos naturais e pedem, olha, eu quero 3 canequinhas disso, eu quero 200 gramas daquilo, porque no momento em que se abre o pacote, né, existe já essa contaminação cruzada, né, Geisa? Isso. Por muitas vezes, não que a pessoa faça isso propositalmente. Propositalmente, Claro exato, né? Mas se ela pega ali com a mesma canequinha que ela pesou ela pesa o outro, né? E está no mesmo ambiente. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente prefere, sim, ter a máxima segurança para oferecer para esses clientes, né? Porque eu tenho a minha mãe celíaca, a gente tem esse grupo, somos um grupo muito grande e cada vez mais vai aparecendo mais gente, né? Então, o que a gente fala disso daí? O mundo, ele está muito acelerado, então é mais fácil a gente abrir um pacotinho, abrir uma latinha, né? Avrir uma garrafinha e aí tá tudo certo. Então, assim, é diferente de quando, né, lá na minha infância, por exemplo, que a avó, a mãe faziam aquelas receitas. Eu me lembro, na minha infância, o leiteiro batia na porta de casa para entregar o leite, né? O padeiro vinha e deixava a sacolinha no portão, né? E era tudo muito mais artesanal. Né? Então, e é diferente, hoje é muito industrial. As pessoas não têm tempo ou não querem, assim, fazer como você disse. Às vezes, assim, demanda muito tempo, né? A elaboração, o pensar no que fazer e como fazer, e aquilo dá certo no final da história, né? Demanda um certo tempo, né? Eu falo assim, às vezes um sacrifício para a pessoa, então é mais fácil comprar um pacote no mercado, né? Então a gente vê mesmo pelo um pão, se você fizer um pão caseiro, ele vai ficar legal ali 3 dias, 4 dias no máximo, ele endurece, né? E ele vai estragar, ele deteriora. E o pão que você compra no mercado, ele dura 1 ano no saquinho. Por quê?
né? Então, é isso que a gente fala. Sempre procurar, nem sempre, eu sempre corrijo as pessoas, né? Às vezes eu estou tomando uma lata de refrigerante e a pessoa fala assim, eu prefiro um suco. E qual o suco que você está consumindo? Porque, para mim, um suco de caixinha, um néctar, se você olhar os ingredientes, é pior do que um refrigerante. Tá? Entendi. Então, assim, são coisas que a gente vai elaborando na vida. Então, por isso, por conta da minha mãe ser celíaca, eu desenvolvi, né, trouxe essa, né, essa feita, assim, a Dom Supremo, ela existe por isso, né, para trazer às pessoas alguma satisfação e que elas possam, sim, e não ser exclusas da sociedade, sim, elas conseguirem se colocar, né, se incluir no mercado ou na sociedade, numa festa, ou qualquer ocasião que seja, numa reuniãozinha de família, mas que esteja ali e que tenha um bolo gostoso, porque a gente não pode falar que um produto sem glúten ou sem lactose, entenda que sem lactose ele pode ser zero lactose, que tem muito erro na nomenclatura, zero lactose e sem proteína do leite. Então, existe, sim, a pessoa alérgica à proteína do leite e que daí tem que consumir produtos de espécies vegetais, tá? Então, tem diferença também, tá bom? E o mercado tá bem forte nisso daí. Muitas crianças com essa alergia. E aí, não necessariamente a pessoa precisa se excluir. Existem, sim, muitas coisas boas no mercado. Graças a Deus, a gente está evoluindo para isso, né? E está sendo muito bem aceito. Você sabe que é só a gente imaginar assim que os momentos de comemoração da nossa vida, eles são coroados com comida, né? Então, um casamento, aí tem a cerimônia do casamento e agora vamos comemorar na festa, né? Sim. Que é a comida. Aniversários, né? Confraternização. A empresa bombou, ótimo, então vamos fazer, né? Um coquetel, uma festa, um churrasco. E é sempre nessa questão de comida. Para você ter uma ideia, Geisa, eu que sou do mercado imobiliário, esses dias nós estávamos conversando entre corretores que aquele formato, né, que tinha na minha casa, que você é bem mais jovem que eu, de mesa de centro, aonde chegava a visita, a mãe falava, traz um café, a gente passava o café naquele coador de pano, Sim. vinha servir com a bandeja, né, equilibrando até a sala, colocava na mesa de centro, né, e colocava as bolachas que a mãe tinha feito, né, refrigerante, meu Deus, era quando vinha uma visita muito importante, né, porque não era para todos os dias. Então, aquela sala de visitas, hoje, nós usamos uma sala de TV ou para uma outra função, porque as visitas que nós recebemos hoje, nós recebemos na cozinha já. Geisa, que bom que você veio. Senta aí, faz favor, vai picando essa cebolinha aqui, que eu vou fazendo, não sei o que. Não é isso? Que é isso que dá, eu acho, esse aconchego. Que daí um ajuda aqui, o outro ajuda lá. Então, nós não recebemos mais em casa aquela pessoa que se senta no sofá, fica esperando, né, servir um café numa xícara de porcelana, que é linda, mas essa história não dá mais. Não. Agora vai para a cozinha, já ajuda aí, você já vai lavando isso para mim, não é? Então, hoje mudou esse formato também em casa. Só que a alegria, né, e o objetivo desse aconchego com uma coroação de uma alimentação gostosa sempre vai existir. E agora sai-se do industrializado e começa-se a voltar, né, para como era antes. Sim. Então, eu vi uns bolos que você fez no Instagram e eu me lembro, assim, como se fosse hoje. Minha mãe não era boleira, mas ela gostava de fazer bolo. Então, ela, eventualmente, as pessoas que sabiam que ela gostava, que ela sabia fazer bolo, pediam bolo para ela. Então, o que ela fazia? Ela comprava o coco, daí ela abria o coco, ela tirava aquela partezinha, ralava, deixava em fitas, né? Que ela cortava no cortador aquelas fitas, enfeitava o bolo e ela ia colocar a cobertura. E ela me chamava, eu abria a mão e ela fazia com aquele bico, né? Se você falou o nome quando pega o chantilly, faz uma pitanga. Ela enchia a minha mão de chantilly. E era lindo, porque ela fazia colorido, né? E eu ficava segurando, porque dependendo do dia, se ela acertasse na receita, ela ficava durinho por fora e molinho por dentro. Então, eu ficava com a mão
andando com aquela mão colorida, cheia de florzinhas, né? Que para mim era florzinhas, ficava olhando e esperando para poder comer, que alegria que era. E hoje nós não vemos mais. A hora que eu vi no seu Insta, eu falei, meu Deus, há muito tempo eu não via um bolo confeitado. Sim. Né? Dessa forma, que daí você coloca e vai Isso. um por um, né? Sim. Nossa, e esse bolo também é sem glúten e sem lactose. Exatamente. Tudo que está lá é sem glúten e sem lactose. Então, a gente acha um jeito de fazer. Por isso, essa alquimia dentro da cozinha. É a gente conseguir entregar para alguém que é alérgico a algum tipo de alimentação, aquilo que, de repente, traz, né, a referência da infância ou algo que ele comeu. Muitas vezes a gente ouve, nossa, quanto tempo que eu não como, né, isso daqui e tal. Enfim, é isso. É essa história. Geis, o momento agora, né, na minha opinião, é de parada, né, gente? É um momento de retomada, sabe? Assim, os remédios para a nossa vida, para a nossa saúde física e mental, elas vira e mexe, vira e para no mesmo lugar, que é o amor. Né? É você fazer tudo com amor, tudo com dedicação, que é o que você faz, né, Geise? Sim. E assim, hoje, é possível dizer que nesse grupo que você tem, a pessoa come tudo que é possível? Sim. Quando a minha mãe foi diagnosticada, eu falei para minha mãe que ela não passaria falta de nada. Então, a gente desenvolve, sim, N receitas, né? E um nhoque, uma lasanha, uma massa fresca, né? Um pão, uma pizza, enfim, tudo que você possa imaginar, o próprio sorvete, né? Qualquer coisa que você queira comer, né? Ele é, sim, possível de ser executado. A casquinha do sorvete, tem gente na cidade que vende os churros, né? Então, assim, são N coisas que você consegue trazer isso, né? Mas, talvez o imediatismo que a sociedade construiu não permite as pessoas chegarem a isso. Então, quando você disse da gente afogar as mágoas na alimentação, são muitos distúrbios causados por emoções, por sentimentos, e as pessoas esquecem, por isso que eu falei, de se olhar. Né? A gente não precisa de ninguém para ser feliz, para se fazer. Você precisa de você mesmo. É a sua força de vontade, né, que te constrói, que te faz um ser humano melhor, cada vez melhor. Né? Então, é você com você mesmo. Não estou dizendo que nós temos que ser egoístas. Não, eu falo que eu não vou levar para o caixão tudo aquilo que eu aprendi. Então, nós somos seres, sim, que podemos construir com todo o amor possível, imaginável, porque a gente pode doar tudo aquilo que a gente conseguiu e fazer disso, sim, um mundo cada vez melhor, inclusive na alimentação, que é o que a gente está falando aqui. Né? Então, trazer para o ser humano isso, certo? Para entender que, sim, podemos ter essa inclusão sempre. Mas isso, né, Geisa, depende de um processo. E as pessoas, elas não querem o processo. Então, se você conhecer, tiver algum conhecido que está num momento desse, de frustração, normalmente a frustração ela vem porque você não conseguiu uma coisa. E não se consegue mesmo. Né? Não se consegue um bolo em 5 minutos. Tem o tempo correto para ser feito, para ficar assado e pronto. Né? Então, não se consegue. Então, não se frustre. Viu? Entenda, compreenda qual é o processo, o que quer que seja que você faça, né? com que trabalhe, enfim. E o resumo é sempre o mesmo. Foi o papo que eu comecei lá no início desse bate-papo. Nós precisamos nos manter vivos. E o que nos mantém vivos é o alimento. Nós precisamos comer, não é isso, Geisa? Sim. Sim. E ter qualidade. Né? E essa qualidade ela não precisa ser nada rebuscado. Foi o que você disse. É uma coisa muito simples. Né? Imagina que a Geisa fez um ceviche de abobrinha. Veja, ceviche, não tinha peixe, não. Era abobrinha. Né? E ficou, assim, uma delícia. Exato. E eu fiquei, assim, muito contente, viu, Geisa, aquele dia. Pode falar. Eu não sou muito fã de peixe, de ceviche. Na verdade, a proposta é sempre assim. Às vezes, a pessoa não tem
dinheiro para dispor, para fazer alguma coisa para as visitas que vão chegar. Mas eu tenho na geladeira alguma coisa ali, então o que eu posso construir com aquilo que eu tenho? Então, desta feita, eu quis mostrar que podemos sim elaborar algumas coisas simples, que foi simples, né? Uhum. Que nem você falou assim, Sim. uma abobrinha com um pouquinho de limão, uma cebola, pau, né? Um temperinho. Sim. E fica legal. Servido com amor, numa monoporção, num copinho, né? De forma que você sirva, a pessoa vai sentir isso, né? Que você está fazendo aquilo com amor e falando assim, que bom que você veio, né? À minha casa ou no meu estabelecimento. É sempre assim. Nossa, Geisa, olha... Pessoal, fica aí a dica para vocês, tá? Que vocês perceberam que eu não falei a chefe Geisa em nenhum momento, né? E nós batemos um papinho aqui antes de começar esse bate-papo. E também vem de frente, Geisa, com o meu trabalho, tá? Então, as pessoas hoje, elas fazem um curso ou elas desejam chegar em algum lugar, se auto-intitulam aquilo que elas gostariam de ser, pulando etapas. Quando chegam lá, não conseguem atingir o objetivo e se frustram. Então, isso aí é uma coisa tão batida, não faça mais isso não, tá? Pula essa fase aí e vai estudar. Não é isso, Geisa? Vai se preparar. Exato. Isso demanda um tempo, isso faz parte do processo. Exato. Né? E processo, entenda-se, né, que igual eu estava dizendo nos bastidores, a gente tem que, não é porque a gente tem um bacharelado, e isso eu falo para todas as áreas, e não fiquem bravos comigo do jeito que eu falo, porque assim, você faz o bacharelado em medicina, aí sai doutor fulano de tal, certo? Mas a pessoa não fez um doutorado para se intitular doutor. Foi a sociedade que colocou esse título, assim como um advogado também, certo? Então, claro, ele pode fazer um doutorado e ser o doutor? Com certeza, todos. Tá? Isso a gente fala que a gente galga, a gente vai e faz, né? Mas é questão de você ter a humildade, não sair com o título para cima. Você tem que entender o de baixo. Então, eu vou abrir um negócio, eu vou ser um gastrólogo. E por que gastrólogo e não gastrônomo? Porque a gente sai tecnólogo, né? Uhum. Não tem o bacharelado em gastronomia, e sim tecnologia na gastronomia. Uhum. Então, assim, você só consegue compreender um negócio, desenvolver um negócio, se você conseguir lavar a sua louça, limpar o seu chão, saber como gere a empresa para conseguir fazê-la funcionar. Então, como é que você vai cobrar do seu preposto se você não sabe executar aquilo, não é? E o que acontece muito hoje é isso, Sim, né? Exatamente. Então... Né? Então, assim, é muito título de chefia para pouco índio. para pouco conhecimento na situação. Então, é isso, né? Eu falo que a gente tem que ter a humildade de entender tudo aquilo que acontece para a gente conseguir ser alguém e cobrar alguma coisa de alguém também. Uhum. Não, e até o título, ele... tecnicamente deveria ser relacionado diretamente ao seu conhecimento. Uhum. Não Exato. apenas o título pelo título, né? Uhum. E por conhecimento entenda-se alguém que se dedicou, que estudou, né? Então, uma receita, obviamente, a Geisa não... Como ela desenvolveu o processo, né? Aquelas receitas específicas para a mãe dela, ouvir uma questão de tentativas. É assim que funciona. Sim. Misturei isso com aquilo, espera tanto tempo, não deu certo. Né? Ficou Exato. mole, ficou duro, ficou cru. Aí perde-se aquilo, começa tudo de novo, Exato. né, Geisa? E anotando, né? E sempre anotando. Porque vai que dá certo e já não sabe, né? Não sabe como é que fez. Sim. Né? Nossa. Então, é sempre assim, tantos gramas disso, tanto grama daquilo, né? Coloquei assim, coloquei assado, né? Eu demorei para entender por que eu precisava realmente de balança, viu? E medidas, né? Essas medidas são corretas, né? Se é em temperatura ambiente ou se não é, né? Demorei, viu, Geisa? Mas agora estou quase captando isso. Bom, eu quero te agradecer. Eu gostaria que ficasse realmente de inspiração, tá? Para você que está assistindo a gente agora, para que você saiba que esse processo é fundamental em todas as áreas que você atue.
né? Nós precisamos sempre melhorar, mas é possível. A Geisa está aqui na minha frente, ela cozinhou na minha frente, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ela está disposta a dividir esse conhecimento, que eu acho que aí que entra o espírito de um empreendedor, de alguém que tem muito conhecimento, é a questão de você querer dividir, que seria realmente esse amor por você, o amor pelo que você faz e o amor pelo próximo. Com certeza. Geisa, muito obrigada, parabéns pelo seu título, muito mais que merecido. Eu costumo dizer hoje que um profissional, primeiro requisito para qualquer profissão que a pessoa escolha é amor ao próximo. E isso você tem de sobra, por isso que você é esse grande sucesso. Muito obrigada mesmo, Geisa. Obrigada de coração. Pessoal, o contato da Geisa vai estar aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ela. Ela tem um grupo de conhecidos que atuam nessa área da culinária, da gastronomia, né, para pessoas que têm restrições alimentares. E ela tem dicas incríveis, tá? Muito obrigada mesmo, Geisa. Eu quem agradeço, Claudete. Se precisar, eu fico sempre à disposição para o que der e vier, né? E como você disse, se as pessoas tiverem esse acesso nas redes sociais, enfim, fica aí o meu contato. Se precisarem de alguma coisa, estarei à disposição no que eu puder ajudar, né? Tá, fica aí. Nossa, muito obrigada. Pessoal, vou aproveitar para dizer que se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, dê o seu like, isso é bem importante para que eu continue firme e forte nos meus propósitos também. Muito obrigada por tudo e até a próxima.